Que eu acho que já dá pra gente colocar no automático. E já adiantando, vocês são super feras no Canvas. Eu preciso estudar um pouco mais do Canvas. Eu sei que a Carol também é muito boa. Que eu Nossa, é ainda uma fico. ferramenta super tranquila. Tem um outro agora que o pessoal tem usado bastante, que é o Figma. Que o Figma ele é bem Ah, parecido com sim. o Photoshop. É. E ele tem os recursos gratuitos também, não é? Alguns mais Sim, que o Canva, eu exato. acho. Porque o Canva em si tem algumas questões que você tem que fazer o pacote, tem que pagar e tal. E Sim. aí, é Figma, interessante. Collaborate, é Uhum, isso? Design Collaborate, eu vi aqui. isso aí. Ele é bem interessante. Para o pessoal que já está acostumado com Photoshop, é batata. Vou procurar. É uma boa. Batata é meio de velho, né? Deixa a menina no céu. Tá Eu só bom. tenho 21, hein? É só a alma só. Tá. Beleza. Você não Vamos lá. pode falar nada? Que exposição, gente. Ai, que horror. Então, vamos lá. Tiveram, né, algumas perguntas pra gente. Do meu grupo em si, a gente ficou com essa questão relacionada ao FMS. Então, quais são os padrões de aplicabilidade da FMS em atletas de alto rendimento? E com base nisso, a gente ficou, né, de pesquisar um artigo que se enquadrasse, que respondesse melhor essa pergunta. Confesso para vocês que eu tive que dar um rolezinho, né, de leve pelo PubMed, usando, né, as nossas dicas maravilhosas que a Carol passou em relação aos descritores e tudo mais. Só que, justamente usando a técnica do Picot, como ela tinha passado, a gente vê que nessa pergunta não tem todos os elementos. Então, em si, vai ajudar um pouco em relação à pesquisa, para ser mais direcional, porém, também, como especificou, né, esse público, que são os atletas de alto rendimento, uma questão que esse artigo que eu peguei, justamente, ele pontuou é justamente a defasagem de pesquisas, né, mais direcionadas para esse público e tendo realmente esse público de controle bem observado. Então, eu fui e peguei esse artigo, fiquem à vontade aí para gastar o inglês de vocês, fazer aqui tradução simultânea, tá? Que são os fatores que influenciam a relação entre a tela de movimento, né, funcional, e o risco de lesões em populações esportivas. Esse, no caso, é uma análise sistemática e uma meta-análise. Então, a gente vê aí justamente como pontuação ser uma revisão sistemática, uma meta-análise. Ele elenca lá justamente usando a metodologia Prisma, que a gente já viu em alguns outros artigos. Nesse artigo em si, ele foi colocado para constituir, né, essa análise sistemática, essa meta-análise, essa revisão sistemática, um conjunto de 29 estudos, né? E aí foi onde teve essa questão, né, justamente para esse refinamento e que se enquadrasse na questão do prisma, justamente esses fatores de aplicabilidade de cada um desses estudos. Então, levando em consideração, né, o tempo e tudo mais relacionado, e o público que eles estavam ali tratando. Tanto que, né, de acordo com o desenvolvimento da pesquisa desse artigo em si, da montagem dessa análise e dessa revisão sistemática, foram achados de primeira mil e poucos artigos, eu não lembro agora quantos, que eu acabei não anotando, mas, assim, foi um número muito alto e o que ficaria incabível, né, de fazer uma pesquisa. Foram 1.028 artigos, né, 1.028 estudos, e desses 1.028 eles chegaram a esses 29 estudos, né? Sendo que desses estudos, né, ainda tiveram alguns, na verdade, eles tomaram como base até para ter uma questão qualitativa, eles levaram em consideração outros 7 estudos que não entraram na meta-análise e na revisão, mas eles serviram como um parâmetro qualitativo. Então, esse artigo ele teve a sua publicação em 2019, em agosto de 2019, e aí justamente ele tem como base esses fatores que influenciam no risco de lesão, levando em consideração justamente essa população esportiva, e eles já vão pontuar, né, logo nos primeiros trechos do artigo, justamente que esses estudos, eles investigam, né, os estudos associados ao FMS, investigam justamente o seu uso com risco de lesão, porém eles relatam, desses estudos, uma variação de pontuação, uma variação em relação ao score,
justamente por conta do tipo de esporte. Então, é interessante porque eles conseguiram fazer um ajuntamento para conseguir ter, né, as respostas finais, tanto com relação ao score em si, em relação à pontuação, e aos fatores que vão influenciar, porque justamente a gente vai ter alteração, né? Quando um esporte de contato, quando ele não é, quando a gente vai falar de um esporte que ele é de maioria masculina, quando é feminina. Então, tudo isso eles levaram em consideração. Então, nesse estudo em si, o seu objetivo, né, principal é justamente identificar se a variação de idade, de sexo, tipo de esporte e definição do mecanismo de lesão contribuem para essas variáveis. E é interessante porque acaba se enquadrando no que é da nossa pergunta, porque a gente quer saber o padrão, né, justamente da aplicabilidade. Então, se tem esses fatores que influenciam, a gente precisa ter isso em mente para que a gente coloque um padrão de aplicação. Flavinha, deixa eu só ajudar um pouquinho. Quando você Diga. faz uma tradução ali para tela, não é a melhor tradução para isso no screen, tá mais relacionado a triagem, análise, sabe? Isso não traduz o screen aí como tela. Perfeito. Pensa em, Anotado. pensa em triagem, sabe? Uma avaliação. E só lembrando aqui pra gente, um objetivo de uma meta-análise é aumentar o N, sabe? O objetivo principal da meta-análise é aumentar o número de participantes. Então, eu posso fazer uma revisão sistemática e trazer conclusões, mas quando a gente faz uma meta-análise, o intuito é trazer, de fato, uma análise estatística. E aí, com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo essa quantidade de participantes em cada estudo, e ali foram 29 estudos, né? E aí eu consigo aglomerar esses participantes num estudo único, fazendo uma, se possível, né? Se é possível fazer uma meta-análise. Com isso, eu consigo aumentar esse N, consigo ter um número muito maior. Então, normalmente, o que a gente diz que a metodologia de uma meta-análise é uma metodologia de uma revisão sistemática, porém, análise de resultados, aí sim é uma meta-análise. Só para a gente pontuar a caracterização principal desse estudo. Sim, perfeito. Tanto que justamente eles vão colocar, né, para a questão da revisão sistemática em si, os bancos de dados que eles usaram foi justamente os achados feitos em outubro de 2018 e usando o PubMed, o ABC School, o Scoops, o Embase, o Web of Science e os estudos que foram incluídos e revisados, né, foram justamente estudos feitos em inglês e tudo mais. E é interessante que nesse artigo em si, que é onde foge um pouquinho em relação da nossa pergunta, é que eles levaram em consideração atletas de qualquer nível de competição. E aí foi aonde eu tomei como um fator também para a escolha desse artigo em si, que eu achei que foi um que melhor coube por ser atualizado, justamente porque ele vai acabar trazendo esse comparativo, né? Tanto de atletas de alto rendimento, quanto atletas, né, que são de seleção júnior, por exemplo. E qual que seria a questão da aplicação do FMS? Se seria, né, realmente válido para qualquer tipo de população, ou se realmente no âmbito de atletas, né, mais experientes que seria válido. Então, enfim, foram esses 29 estudos, com essas situações aí aplicadas. E com relação à meta-análise, né, mais especificamente, 11 estudos foram incluídos nessa meta-análise, na verdade, né, justamente para poder ter esse coro de estudos suficiente para ter essa questão dos grupos, mas não foi uma quantidade de estudos suficiente para terem subgrupos de acordo com o esporte. Então, justamente como o Luciano pontuou aí, nessa meta-análise ela buscou trazer o maior público, né, possível, o maior número de pessoas aplicadas ali, e aí 11 estudos foram direcionados para isso, e justamente por ter essa questão de conseguir englobar o máximo possível, não foi possível fazer essa divisão de são atletas de basquete ou atletas de futebol, ou enfim. E aí, partindo para um geral já do que esse estudo trouxe, ele já coloca, né, direto que os fatores de riscos intrínsecos podem ser
potenciais, né, justamente para a questão do aumento de risco de lesão. Então, a gente vai ter a associação de vários fatores. E numa gama geral, né, todos esses estudos, eles trouxeram uma grande maioria com a concordância de que os resultados combinados desses estudos justamente colocavam esse limite de pontuação composto do FMS de igual, né, a 14 ou menor que 14. Então, a gente vai ver justamente o que corrobora bem com alguns outros artigos que a gente já viu, pegando justamente essa situação. E é interessante também que alguns outros estudos que foram até relevantes e foram considerados durante a pesquisa em si, trouxeram a perspectiva de pontuação igual a ou menor que 15, porém eram estudos para militares, então eles já não contemplavam a classe que a gente queria aqui, que é a população esportiva. Então acabaram sendo desconsiderados. E também teve a presença de 2 estudos onde que a pontuação era igual a 13 ou menor que 13, que também acabava sendo um tipo de análise muito focal, então não se enquadrava aqui se a ideia é um padrão. Então, foi associado um aumento também, né, de justamente levando em consideração essa pontuação, menor que 14 ou igual a 14, de 11 vezes mais, né, nas chances de lesões futuras, que foi justamente algo que esses estudos, né, a maior parte deles, desses 29 estudos, trouxeram como concordância. E interessante justamente que eles trazem, né, a questão da sensibilidade e especificidade relacionada ao FMS. Então, trazendo justamente que a sensibilidade é menor que a especificidade. E aí é até interessante para a gente relembrar um pouquinho, né, o que isso quer dizer nos testes. E também, né, esse limite de pontuação ele estava associado a um aumento mínimo de lesões entre vários outros esportes. Então, levando em consideração a questão dos esportes de baixo contato e a questão dos esportes onde dependia de um grupamento muscular maior, né, um desempenho melhor do físico. Então, todos esses fatores foram considerados. Seguindo, justamente trazendo essa questão da sensibilidade, especificidade, essa questão sobre um ser maior que o outro, achei legal a gente, né, parar um pouquinho para olhar. Né, todas as causas de lesões elas eram mais específicas do que sensíveis, isso nos 25 estudos considerados, né? Então, a sensibilidade, para a gente poder relembrar, num modo bem geral de explicar, é a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que possuem. Então, é justamente o que vai nos conferir a questão da menor a possibilidade de falsos negativos. E a especificidade é a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que não possuem, né? Então, no caso do FMS, não possuir essa... No caso de conseguir desenvolver bem, né, esses movimentos. Então, a menor possibilidade de falso positivo. Então, a gente tem em mente, né, a aplicabilidade do FMS justamente tendo em vista que a sua especificidade é maior. Então, dependendo aí de qual seja a função desse teste, é interessante ter isso em mente também. Na verdade, para qualquer teste, né? A gente vai ver... Desculpa te cortar, então, Flavinha. Nesse Tá, caso, a gente leva em consideração que o FMS é uma triagem preditiva para o risco de lesão. É isso, você concorda? Você concorda com essa, com seria o objetivo principal do FMS? Isso. E aí, nesse caso, então, a gente tem muito mais possibilidades de não ter falso positivo do que ter um falso negativo. Uhum. Tá bom. Exatamente. Então, a gente, justamente tendo essa questão da sensibilidade e especificidade, apesar de a gente olhar a numeração, né, que é de 0,54 e outro de 0,91, você vai bater o olho assim, você pode achar não tão relevante, mas faz muita diferença nessas contagens. E aí, um outro fator que chamou atenção, né, foi justamente a questão da assimetria. E aí foi até uma coisa que a Lavínia comentou na semana passada, e foi bem interessante pelo estudo que ela pegou.
né? Justamente tendo esse comparativo, tendo a pontuação composta e a presença de testes assimétricos. E nesse estudo também que eu peguei, ele tem trazendo, né, a questão da avaliação de dor, que a gente já leva já em consideração, né, a presença de dor, então quer dizer que já não faz aquele movimento bem e nisso já é zerado. Mas isso também vai ter influência na pontuação total, né, composta, então é algo que traz a atenção também. E aí, na maioria, em relação aos estudos, né, corroboraram, assim, de que a presença de um, né, ou mais do que um subteste assimétrico garante a questão de um risco de lesão subsequente muito mais forte. Então, 11 estudos relacionaram essa questão, né, do subteste assimétrico. Então, você tendo essa questão dessa compensação, provavelmente. Então, ele traz justamente que esse movimento assimétrico em tarefas simples, né, que a gente vai olhar em relação a FMS, você vai ter alguns posicionamentos que você pede para estar adotando. Então, são tarefas bem simples. Então, a gente tem a questão desse provável, né, déficit de controle motor, que é o que a gente vai falar em relação às compensações. Então, esses 11 estudos trouxeram essa relação e a assimetria da FMS foi associada a um pequeno aumento entre os atletas, né, mais experientes, ou seja, os atletas de elite. Enquanto no caso para atletas júniores, que justamente eu nem coloquei aqui, né, porque acaba não sendo o nosso foco, mas é interessante de pensar que essa assimetria em atletas júniores não foi tão pronunciada. Então, o fator de ter uma assimetria para um atleta de alto rendimento é algo muito mais preocupante do que para um atleta júnior. Claro que ele pode haver compensações e tudo mais, mas a demanda de trabalho, a demanda de carga é muito mais problemática ter uma assimetria num atleta de alto rendimento do que em um atleta júnior. E aí, Rapidinho, desculpa te cortar de novo. à vontade. A simetria que você diz, ou que o artigo refere, ele está fora do contexto do padrão do movimento esperado. Isso. Perfeito. Não tem a ver, não tem relação com lateralidade, comparação de um teste de um lado com o outro, não. Ah, Independente se não, é, perdão. se é um movimento unipodal ou bipodal, ele está fora do padrão esperado. É isso? Não, na verdade, o que ele vem colocando aqui é justamente essa diferenciação de lateralização. Então, ele fazendo essa questão de compensação, tanto relacionado ao não fazer o padrão de movimento correto, como a questão de lateralidade, que é o que ele vai pontuando aqui. E eu acho que esse aqui é o último. Isso. Na conclusão do estudo, ele vai colocar, né, que justamente independente do tipo de esporte, a pontuação, né, o score composto da FMS e a presença de assimetria foram preditores mais fortes de risco de lesão em atletas sêniores em comparação com atletas júniores, ou seja, né, atletas de alto rendimento com atletas de acadêmicos e afins. Então, justamente a questão de uma pontuação menor que ou igual a 14 e a presença de um com assimetria já seria um grande preditor de lesão para atletas de alto rendimento. E o mecanismo de lesão, seja ela de qualquer causa, né, seja contato ou sem contato, e a sua definição de lesão, elas não tiveram um impacto substancial na relação entre o risco de lesão e o limite de pontuação composto, né, que eles concordaram em si pela pesquisa, é justamente de ser de 14 ou menor que 14, com a questão dos testes assimétricos. Então, em si, ele justamente vai concordar nessa questão, como a gente já viu em outros estudos, que essa seria a pontuação e chamando a atenção justamente à presença de testes assimétricos, onde ele chama a atenção justamente para que não só a pontuação geral seja avaliada, mas que também aquele movimento feito, né, com uma certa compensação ou levando em consideração a lateralização, né, a questão do direito e esquerda, esse comparativo também seja considerado. É isso, pessoal. Fiquem à vontade aí para comentar. Agora eu vou respirar.
Boa, né? Parabéns. Que legal, que segurança. A Cris que tá conduzindo aí, né, Cris? Então, vai lá, é contigo, Cris. A Cris e a Carol. E aí, Muito Carolzinha? bom, Flavinha. A apresentação foi muito boa. Tá com a gente, né? Eu e Muito. Carol. Obrigada. Somos uma dupla. Muito bom, Flavinha, sério. Muito, muito, muito bom. Eu falei que você ia conseguir apresentar tranquilamente. Apresentar é tranquilo, gente. O antes, o depois, a tremedeira que é engraçado. Eu queria trazer algumas considerações da Cris. Cris, você que acabou de fazer essa triagem lá com os atletas, né? Nós estávamos juntos com as atletas agora. Eu queria que você trouxesse pontos negativos que você acha do FMS. Pontos negativos do FMS? Você consegue visualizar algum ponto negativo? Assim, de execução das atletas? Não sei, de qualquer coisa que você julgar que seja negativo. Eu acho que um ponto negativo é a execução dele, né? Porque você precisa estar ali atento, né, nas atletas. E do tipo, a gente fez tipo stand, né? Botou um grupo para fazer o mesmo movimento ao mesmo tempo, assim, o mesmo grupo ali. Eu acho que esse é um ponto negativo porque você acaba não fazendo ele em sequência. Você acaba fazendo ele aquele movimento naquele grupo, aí depois vai em bloco, entendeu? Então, mas isso aí mas isso não é uma questão do teste, né? Isso foi Nossa organização. a organização sua, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu como teste não tenho nada. Eu como teste, tá? Eu como teste eu não tenho nada a ver com isso. É verdade. Eu não sei. Eu creio que porque, todo assim, dos testes. Pode falar. Dos testes, ele é muito fácil de ser aplicado e de ser executado. Para alguns, alguns movimentos são difíceis, mas assim, não é muito difícil, não leva muito tempo. Não é isso. Que dificuldade de criticar, hein, Cris? Então, eu estou dizendo que é difícil ter um ponto negativo dele, porque ele é fácil de ser aplicado, ele é fácil de ser visualizado, entendeu? Para mim, um ponto negativo dele primeiro, a necessidade dos equipamentos, né? Eu preciso ter esses equipamentos ali. E esses equipamentos não são tão fáceis assim e não são tão baratos. Então, a gente tem um ponto ali importante que a gente está falando de uma triagem com os equipamentos específicos. Mas tá bom, a gente levar em consideração que o investimento de R$ 1.200 a gente pode fazer com isso, né? Relativamente barato. É difícil dizer o que é barato, mas relativamente barato. Eu acho que tem um ponto importante, e ainda a baixa especificidade dele. Foi debatido aqui, acho que isso é um ponto. Outro, ele também não leva em consideração, por exemplo, a região. Então a gente consegue determinar que esse atleta tem um risco maior ou um risco de menor de sofrer lesão, mas eu não consigo de fato saber, após a finalização dessa triagem, de que região eu estou falando. Pode falar, Carol. Uma pergunta, qual a frequência que vocês aplicam FMS lá? Porque acho que, não sei, fico imaginando que quanto mais eles forem expostos aos mesmos movimentos e vão repetir esses movimentos, dependendo da quantidade de vezes, vai trazer um viés importante, né? Então, essa é uma questão. Por quê? Se eu tô avaliando a capacidade desse atleta de realizar um determinado movimento funcional, em princípio, se ele for treinando aquelas atividades ou treinando diversas outras atividades, ele vai ter melhor performance. Mas se minha pergunta é se ele consegue ou não, uma vez treinado, para mim pouco importa. Sabe? Porque ele consegue, por exemplo, se a gente levar em consideração o agachamento a fundo, e no começo ele não tem lá, um dos parâmetros ele
flexionar esse joelho mais de 90 graus. Se ele consegue fazer isso em algum momento, não consegue fazer isso em algum momento, depois de tantas vezes sendo exposto àquilo, ele consegue fazer, É um então, ganho. seja por isso, ou seja por fazer muitas vezes, ou porque treinou algum outro, fez alguma outra atividade que melhorou a performance dele, melhorou a performance, sabe? Mas tem alguns estudos que identificaram já que observa-se melhora com uma avaliação de pelo menos 3 meses entre uma e outra, sabe? Seja pelo esse aspecto de que ele foi treinando o próprio FMS ou que ele executou alguma outra abordagem e aí, de fato, melhorou. Então, é recomendado que tenha pelo menos 3 meses de diferença para a gente observar alguma melhora. Ah, ok. Mas, Não mas, sabia esse, é, dessa mas esse é um diferença de viés. tempo. Tem um outro viés, Carol, que além Qual? da treinabilidade, que é a velocidade de execução. Grande parte dos esportes trabalham com velocidades muito maiores. E aí o FMS trabalha com um movimento mais lento comparado com os outros movimentos esportivos, né? Então tem muito mais controle. Porém, obviamente que nenhuma não, mas poucas ferramentas trabalham com velocidade específica. Por exemplo, um arremessador de uma bola no beisebol arremessa em 700 graus por segundo. O máximo do isocinético, por exemplo, consegue chegar a 360, sabe? Então, um pouquinho mais da metade da velocidade que ele conseguiria fazer é quando a gente consegue avaliar a força. Então, quase nenhum deles, né, quase nenhum dos testes são reproduzíveis pelas características do esporte. Então, eu acho que isso é um problema que nós temos para todos os outros. Tem um outro ponto, então, de ser específico para mim, os pontos que a gente não sabe ser específico em relação à região. Então, não dá para determinar se o indivíduo tem lá ponto baixo, né? Então tem lá de 14 para baixo, até 14, né? Não dá para especificar direito se é no joelho, se é no tornozelo, se é na coluna. A gente pode levar em consideração que a Flavinha disse muito bem, que são os testes assimétricos. Então, eu olhar para o score total dele é um ponto. Porém, eu preciso identificando primeiro quais são os testes que foram assimétricos. Então, quais testes que ele não ganhou uma pontuação 3. Desses, começar a identificar quais são as regiões, de fato, onde eu tenho, porque cada teste ele pode trazer para a gente uma determinada informação. Porque no mesmo teste eu estou avaliando força, eu estou avaliando amplitude de movimento, eu estou avaliando flexibilidade, eu estou avaliando controle motor. E aí ele não ganhou 3 por qual desses aspectos naquele teste? A gente precisa levar isso em consideração. A treinabilidade, a velocidade, sabe? E a reprodutibilidade, que talvez seria um grande aglomerado de tudo isso aí, né? Então, se eu faço um teste, se a Carol faz um teste, e aí na próxima avaliação eu vou fazer um teste, eu não sei se ele é tão sensível assim, porque para mim o ponto mais sensível dele é ele ser examinador dependente, tá, galera? Então, ele ser examinador dependente, isso é um ponto negativo. Por quê? Vai depender da expertise do examinador, vai depender da sensibilidade do examinador, da rigorosidade do examinador e ainda vai depender, né, da habilidade desse examinador quanto a isso. Então, esses são pontos que a gente precisa levar isso em consideração. Você concorda? Isso me lembrou um dos estudos que a gente estava discutindo. Acho que foi o primeiro ou o segundo, agora eu não vou lembrar a ordem. Mas ele apontava exatamente esses 2 pontos como limitação, que era a acessibilidade de ter avaliador e você falou das regiões. Aí ele até sugeria se a FMS não deveria ter subtestes em cima desses para poder classificar melhor sobre essas regiões corporais. Isso me lembrou desse estudo agora. O que você acha depois dessa análise, Cris? Porque, assim, fazer análise de teste depois cara, não vamos usar mais nada disso, né? Normalmente essa é a resposta. Não, então, eu acho que sobre as regiões e a sensibilidade dele, né? Eu já tinha isso em mente, só que acaba que a gente acaba esquecendo, né? Até porque a aula
na desportiva, né? A gente debateu bastante sobre o FMS e já estava bem claro isso, mas acabo esquecendo. Mas no restante eu concordo, sim, que são os limitadores. Né? Cris, eu posso te pedir um favor? Sim. Para que na semana que vem, além do que a gente for debater, você trazer os resultados do seu FMS lá com as atletas. Quer que eu coloque aqui? Não, depois dá uma olhada. Acho que a gente não precisa somente para os atletas, mas separa por, talvez, por Já está posição separado só o resultado. o resultado. Então, Só o perfeito. resultado. Traz para a gente aí. Tá, Por que a gente... Qual vai ser uma tarefa? A gente tentar identificar por posição. Tá por posição também, Cris? Não. Eu só tenho, quer dizer, eu tenho ele completo, mas eu tenho ele aqui só o resultado, que aí facilita, mas então tá posição bom. eu não tenho. Então, depois você apresenta os resultados pra gente aí, mas a gente separa por grupos. Eu acho que. Qual foi o grupo da Flavinha? Flavinha, quem mais? Carol? Flavinha, Eu, Dylan, Flavinha. Não, Eu, Carol, Dylan tava Lavínia até. e Marcos. Isso. Lavínia, Marcos, Carol, Isso. E Flavinha. Flavinha, beleza. E então, o que vocês podem fazer para a semana que vem, só para a gente finalizar isso, é olharem esses resultados, a partir desses resultados, e identificarem. Identificar o score é fácil, mas então, a partir desses resultados, qual seria o ponto mais vulnerável para esse grupo? Porque fazer análise individual é bem fácil, mas quando tem uma análise do grupo, é mais complexa. E aí, qual é o desafio? A gente propor uma medida de prevenção para ajudar a Cris com o grupo de atletas que ela tem, onde 75% da intervenção precisa ser geral e 25% precisa ser individualizada. Então, o que a gente vai fazer? É fazer uma análise de todo esse grupo e vai propor seis exercícios para melhorar o FMS deles. 6 exercícios gerais para todos. E, além disso, para ficar um pouco mais fácil para a gente, para cada posição, nós iremos incorporar mais 2. Beleza? Nós teremos geral e a gente não vai fazer ainda o específico. Específico acho que pode ser por posição, porque era um grupo muito heterogêneo para a gente conseguir fazer isso. E aí usamos como é que é lá? O Védios para isso, pode ser? Não sei se a galera toda já tem acesso ao Védios, mas depois compartilhem lá o login e a senha, porque eu nem Tá com a lembro mesma mais. senha? Era para estar. Se não está, eu acho que já venceu, não deve ter vencido. Capaz. deixa eu ver aqui. Eu lembro que eu tentei entrar, aí eu não consegui, assinei um pra mim. O e-mail é o mesmo, certo? Vamos ver. Não, pô. Tá aqui, Carol. Jabeck Uva, pô. O Luciano trocou a senha, gente. Foi isso. Eu imaginei. É certo. Troquei nada. Aqui, Jabeck Uva 2021. Vocês Nossa, o Fred atualizou. Não tá Não. essa senha, não. Não era Jebec Uva 2021. Não mesmo. 2021 é desse ano. Exatamente. Tá vendo, Cris? Então só Trocou a atualizou. senha e nem falou. Vocês estão em 2000 ainda, ué. Já estão em 2021, pô. Deixa eu botar aqui o resultado. Atualizou a página da VET, tá diferente. Eu estou compartilhando aqui. Para quem não conhece, essa é uma plataforma de prescrição de exercícios terapêuticos e exercícios físicos. E aí vocês podem acessar lá e compartilhar lá no grupo. Ok. Mandar o link. Se quiser compartilhar aí, aí pode ser. Para mim, uma das principais funções nossas é trazer ciência e debater aplicabilidade. Trazer ciência e aplicabilidade, porque aí fica mais claro para a gente isso. A Cláudia já colocou.
E aí, na semana que vem, no comecinho da reunião, vocês apresentam só esses exercícios pra gente. Então, 8 exercícios no total. Nós teremos de novo 6 para todo o grupo. E 2 exercícios a mais. Acho que a gente pode separar assim, ó, por exemplo, goleiros, defensoras, meio-campistas e atacantes. Todos eles vão ter 8 exercícios. Vão ser 6 para todo mundo, mais 2, dependendo de cada subgrupo desses. Deu para entender? Uhum. Porque, né? Depois de 3 meses, aí sim, Carol, esperamos que os dados sejam alterados. Precisa fazer alguma coisa para tirar isso. Sim, sim. Existem várias maneiras de a gente fazer isso. A gente pode olhar não por... E aí, ó, e agora eu trago uma outra situação para vocês verem que vocês podem decidir. Eu posso não olhar por posição e olhar para pessoas que têm mais risco ou menos risco. E aí, uma vez que eu olho para as pessoas que têm mais risco, então, todo mundo que está abaixo de... Todo mundo que está até 14. E aí, então, a gente pensar nesse grupo que está até 14, analisar esse grupo e aí propor os 2 exercícios a mais para esse grupo, olhar num grupo que é mediano, que a maior parte dos artigos consideram entre 15 e 17, seria um risco mediano, e aí propor além daqueles 6 mais 2, e olhar para um grupo que está com baixo risco, e aí propor os 6 e mais 2. E o que você acha, Dylan? A gente olharia para a posição ou olhar por risco? Não sei se o Dylan está aí. Opa, estão me ouvindo? Tô vendo. E, na minha opinião, eu não fiquei com a parte de FMS, mas pelo que o pessoal está me falando, pelo que eu fui ouvindo e aprendendo com vocês, eu acho que seria melhor por posição do que por geral, porque cada posição tem sua especificidade, tem suas lesões. O movimento explosivo que um goleiro faz para poder defender uma bola que não está no campo de visão, alguma coisa, não é o mesmo de defesa de um zagueiro ou de um atacante que faz um movimento de pivô, alguma coisa assim. Acho que são coisas diferentes. Quem é que tá no grupo? Tem mais uma, além do Dylan, Flavinha, Aninha. Qual a outra, Ana? Qual a outra, Carolzinha? Lavínia. Lavínia. E aí, Lavínia? Eu já achei interessante, mas por risco. Achei interessante, mas para a gente poder focar mais nos resultados, né? Essa questão de ter o maior risco, médio risco e baixo risco, para ver se vai ter realmente uma discrepância grande, se vai mudar ou não. Acho que mais focado. Beleza, temos um empate. Então vamos fazer o seguinte. Igor desempata, então. Igor que nem participou do grupo, mas eu acho que vale, então, para... O que você acha, Igor? Olha, em relação à posição, eu sempre tive uma tendência um pouquinho maior. Eu sempre achei que a gente podia fazer os treinamentos eles podiam ser diferenciados, apesar da dinâmica do hóquei aí imprimir que nem sempre o meio-campo vai ser sempre meio-campo, o atacante vai ser sempre atacante, mas eu sempre achei interessante uma abordagem até, da minha parte, né, de treinamento físico, por ser por posição. Então, eu acho que seria interessante uma abordagem por posição. Beleza. Boa. E você, Dylan? Dylan levantou a mão aí. Foi mais uma dúvida. Um não complementa mais o outro? Porque, tipo, não tem um goleiro só, não tem um atacante só, um meio-campista. No caso, a classificação entre as posições e a lesão de risco não complementaria qual exercício ele queria fazer. Se o goleiro que é o titular, ele joga mais do que o que é o reserva, ele tende a ter mais riscos de lesões do que o reserva. Não por falta de treino, e sim porque, na hora do jogo acontecem coisas que não se treinam. Tem umas decisões que não são planejadas. Pela exposição. Eu gostei da sua análise, da sua visão. Não sei se complementa, mas para mim existe um viés aí que pode estar oculto, obviamente, levando em consideração quem joga mais ou joga menos. Pela dinâmica do esporte, e obviamente a gente debate aqui muito mais o hóquei, a gente pode trazer outros esportes, mas pela dinâmica do hóquei, por exemplo, isso é muito menos
isso impacta, exceto para os goleiros, né? Porque como é um esporte onde há substituições ilimitadas, dificilmente um atleta ele não joga, diferente de alguns outros esportes, onde aquele atleta vai lá e fala assim, cara, eu sei que não vou jogar hoje. Isso é muito raro de acontecer. Todos jogam constantemente no hóquei, sabe? Então, essa consideração, na maior parte das vezes, ser titular ou ser reserva, é muito mais tendenciosa para quem vai iniciar o jogo ou para quem não vai iniciar. Mas a cada 3 minutos, em média, tem uma substituição. Então ele entra e volta, entra e volta, entra e volta. E eu sugiro até que vocês deem uma olhada na final olímpica masculina ou feminina. Acho que a gente pode até pensar na final olímpica feminina. Sim, eu não sabia, tem que ler as regras, então. Não sabia que é que nem o futsal, que é meio que limitado, né? Tem meio que própria. Eu achei que era um futebol de campo. Então, esse 3, 4, assim, e acabou. Então, esse é um dos pontos importantes, a gente trazer isso para a realidade de alguma coisa que a gente está vendo, porque senão fica muito abstrato. Por isso que a gente precisa aplicar isso. Então, uma tarefinha para todos nós, vamos buscar a final olímpica do feminino. Acho que o Igor pode até ajudar um pouquinho melhor a gente quanto a isso. Não sei se está no YouTube já, se alguém... Deixa eu ver aqui. Ou um jogo importante do feminino. Ah, tem aqui o primeiro aqui já é mulher. Tem aqui sim. O primeiro link aqui já é Holanda e Argentina. Beleza? Então é uma tarefa para todos nós assistirmos essa final para a gente entender, toda vez que a gente estiver debatendo sobre essas coisas, para a gente entender do esporte que a gente está falando. Então a gente define então por posição mesmo. Tá bom? E aí, apresenta pra gente aí, Cris. Espera aí um minutinho. Tá apresentando? Tá começando, agora foi. A Cris já fez uma apresentação ali, pô. Teve a apresentação final, né? Na reunião final lá do camp, e aí eu apresentei. E esse foi o resultado. Bota em tela Então, cheia, aqui que eu nós... não tô conseguindo ver, não. Não. Tá, peraí. Não. Então. E aí o que indica que nós temos um grupo bastante heterogêneo, né? Mas com grande parte desses atletas que foram avaliados aí com baixo risco. Beleza? Isso a gente deixa a gente já feliz. Porém, a gente vai precisar dos dados completos, né? De cada teste. Uhum. E depois você separa só por posição pra gente. Tá. É porque o outro resultado aí já tá com os nomes, aí fica difícil mostrar agora. Mas aí depois você separa e compartilha conosco lá, para essa galera começar. Passa aí um pouquinho, vamos ver o que você fez aí pra gente. O que eu vi? Deixa eu botar no início. Aqui foi... Tá mais relacionado à termografia, né? Que não tem muito a ver com
que a gente está debatendo hoje. O que mais? Ah, também. Não, beleza. Quando a gente estiver falando de termografia, a gente debate. Ah, tem uma epidemiologia de lesões aí, é isso? Isso. Beleza. Eu acho que em algum momento eu posso até apresentar essa epidemiologia das lesões no hockey como um todo. O que nós temos de ciência sobre isso? Se vocês estiverem afim, que aí fica um pouco mais fácil depois para a gente entender. Nossa, falhou muito agora. Não ouvi nada que você falou. Acho que é essa internet, eu entendi. Ah, deve Deixa ser. Tá ruim. Aqui. Eu falei que, se vocês quiserem, eu posso apresentar em algum momento a epidemiologia das lesões no hockey, de característica geral, né? Sabe, pra gente entender um pouco, por exemplo, essa disposição ali, quais são os tipos de lesões, o que nós temos. Eu posso apresentar isso. Beleza. Então, combinado. Eu apresento isso pra gente. Vamos lá, o que mais que nós temos? Era essa discussão? Acho que eu atrapalhei toda a dinâmica, né? Então, a gente estava organizando entre a gente de ter a apresentação hoje dos artigos, né, que eles buscaram, e no finalzinho começar a falar sobre currículo Lattes, mas não sei. Beleza, então podemos. Acho que podemos. Não sei se alguém tem alguma outra consideração, mas acho que a gente pode seguir para a próxima pauta. Ou se alguém quer considerar, vamos lá, vamos debater um pouquinho, acho que sobre essa questão do FMS ainda. Tranquilo? Pô, tá parecendo muito velório isso aqui. Tá todo mundo... Não, tá tranquilo. Mas não tem mais povo aí para apresentar? Tem alguém Ah, tem mais pra gente? apresentar? Ah, pensei que fosse só aqui. Os que estão presentes hoje já apresentaram. Todo mundo que está aqui já apresentou. O que nós temos para a próxima semana? Só para eu entender. Então, Tem mais algumas. Pode falar, Carol. Eu ia falar que tem mais algumas pessoas para apresentar, só que elas não estão aqui hoje. Teria que confirmar. Mas quais são os temas? Tem alguns do sono, né, Cris? Eu acho que a maioria do sono. Tem, acho que uma. Mas não teve uma menina do grupo do sono que ela iria mandar slide para você, Cris? Não, para mim não. Ela mandou o resumo dela lá no grupo e já tá lá. Que parece que ela está no estágio, né? Isso, a Larissa. Conseguir participar. Temos essa questão também. Tem alguns alunos que não estão conseguindo ficar presente por conta do horário, do dia. Eu já adianto que terei aula prática tanto em Cabo Frio quanto no Rio sobre FMS. Assim que eu confirmar, eu já aviso vocês, porque eu sei que tem uma galera de Cabo Frio e outra aqui do Rio, para a gente estar juntos. Estarei por lá, pela matéria e pelo grupo. Ah, bom. Luciano? Rio, Luciano. Provavelmente vai ser segunda-feira em Cabo Frio. E no Rio eu não tenho certeza ainda do horário, do dia, mas eu vou tentar que seja no fim de semana. Mas os fins de semana estão bem apertados para mim. Que seja em outubro, Em outubro, eu acho que outubro fica... Cris, pelo amor de Deus, em outubro é muito longe. Eu quero uma aula prática, preciso.
Eu vou entrar no camp dia 13, só volto dia 3 de outubro. Aí é sacanagem. Poxa vida. Então, Luciano, vai ter que ter uma outra em outubro, viu? Em outubro é Cris que ministre, né? Você já tá sabendo de tudo lá, ela que ministra. Mas aí eu falo para vocês. Videoconferência. Pode fazer uma live com a gente diretamente de lá, pra gente ir acompanhando. Coloca o celular numa posição boa. Pessoalmente é melhor, né? Cara, Pra mim, cortou aí. Boa, Lavinia, prende o celular no peito. Maravilha, né? Ou então, melhor, vamos fazer uma gambiarra, ela prende na testa, que aí fica bem, bem claro para onde ela tá olhando, né? Estilo GoPro. Eu vou lá, Luciano, eu ajudo. Beleza, então acho que podemos seguir para a próxima pauta aí. Mas foi bem legal essa análise. Nós temos diversos outras revisões, obviamente tentando identificar outros aspectos. Essa é uma revisão que teoricamente é mais positiva. Tem algumas revisões que são mais negativas, mas eu acho que no contexto geral, pensando em todos os pontos positivos e negativos, é uma ferramenta válida, sensível, né? Específica, mesmo com a sensibilidade dela sendo mais baixa, né? Eu acho que é uma ferramenta que a gente consegue de fácil acesso, de fácil aplicabilidade, que a gente consegue utilizar assim. Eu ainda tenho uma ressalva para as lesões traumáticas, e a gente vai ver que no rock especificamente as lesões traumáticas são muito maiores. Eu não vejo muito bem como um preditor para lesão traumática, mas para lesões não traumáticas, sim. Até interessante, Luciano, que você colocou aí, justamente essa questão de sensibilidade e especificidade. Com relação à pontuação composta, a gente vai ter isso, da sensibilidade menor e a especificidade maior. Mas com relação à simetria, de acordo com esse estudo, é o contrário. A sensibilidade é maior e a especificidade é menor, justamente Perfeito. levando essas questões em consideração. Perfeito. Perfeito. Então, boa. Vamos para a próxima pauta. Eu só vou precisar sair aqui, mas qualquer coisa, me dê um grito no WhatsApp ali que eu volto. Tá bom? Tamo junto. Ok. Tamo junto. Qualquer coisa é só falar. Boa, hein, galera? Tô de volta, hein? Vai dar um. Beleza, vai estar um. tem outra questão. Semana que vem é dia 6, véspera de feriado. Por mim, poderia manter. Mas, não sei se a galera vai viajar, vai fazer alguma coisa. Depois a gente pode colocar lá. Por mim também. Por mim, sem problemas. Tranquilo. Bom? Valeu. Show. Galera, vou tentar só rotear a internet do meu celular para ver se melhora aqui e para apresentar. E tá falhando, vai ficar ruim. Peraí, só um minutinho. Pronto. Acho que foi. Boa, Lavínia. Vai ser bem nessa semana, né? A estreia.
Gente, estão me ouvindo? Agora Claro. sim, tá tranquilo.